Saudações a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, esse vídeo está sendo gravado em função que poucos alunos vieram frequentar o começo do retorno das aulas, para ficar como registro, com uma atividade aplicada, e também para servir para os alunos que não puderam estar no retorno das aulas acompanhar a teoria. É uma discussão sobre o que há em comum entre a computação quântica, os jogos de azar e a previsão do tempo. A gente viu que a probabilidade é a teoria matemática que está por trás desses ramos da ciência ou da teoria dos jogos, ramos complexos de pesquisa da sociedade. A origem da probabilidade está muito ligada aos jogos de azar. São teóricos da França do século XVII, o Blaise Pascal e o Pierre de Fermat. Eles tentam, com os jogos de azar, introduzir uma quantificação, um número que pudesse medir qual é o evento mais provável, a eventualidade de um evento. Três conceitos básicos se faz necessário a primeiro momento. As ideias de experimento aleatório, que eu defini como um experimento que a gente não pode prever sempre. Como exemplo, temos o lançamento de uma moeda, embora por sorte alguém possa chutar que no lançamento irá cair uma face e acertar eventualmente. Em vários lançamentos, dificilmente ele acertaria uma sequência de chutes, O lançamento de dados e a análise da face que vai ficar voltado para cima também é um experimento que você pode repetir de maneira semelhante várias vezes e não pode prever o resultado do experimento. Ou a retirada de uma bola de uma urna, E aqui a gente vai utilizar como exemplo. Nos demais exemplos a gente vai supor que a urna tenha 60 bolas. Outro conceito atrelado ao experimento aleatório é o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Okay? Na situação do lançamento de uma moeda, os resultados possíveis são apenas dois. A gente representa o espaço amostral pela letra S, e abrindo a linguagem de conjunto, que é com chaves, os resultados possíveis para esse experimento são cara e coroa, nem são numéricos. Eu poderia estar utilizando letra no lugar do nome. É muito comum utilizar a letra C para cara e a letra K para coroa. O livro de vocês fazem isso. No lançamento de dados, os elementos possíveis são os números do 1 ao 6, e numa urna que a gente vai colocar aqui como padrão, com 60 bolas, todas enumeradas. Então os resultados possíveis é o conjunto formado pelos números do 1 até o 60. Por fim, outro conceito importante é o conceito de evento, que é um resultado específico do espaço amostral, um subconjunto. Na moeda, a gente poderia ter como evento sair cara. E aí o conjunto A, que representa esse evento, só tem um elemento, a palavra cara. Especificando o evento para o dado, eu poderia ter um evento sair número par. E aí o conjunto A desse evento tem três elementos, 2, 4, 6. Já para a urna, com as bolas dentro, de 1 a 60, eu poderia ter como evento sair menor do que 10 e ímpar. E aí os resultados possíveis são os números 1, 3, 5, 7 e 9. Uma definição para eventos equiprováveis é que são eventos que têm a mesma chance de ocorrência. Nessa situação, a probabilidade fica como definida como um número entre 0 e 1,
que expressa a frequência média de ocorrência de um evento. Então a probabilidade vai começar como uma fração. O denominador, o número de cima, é exatamente o número de elementos do evento. E o numerador, o número de baixo, é o número de elementos do meu espaço amostral. É comum usar a frase casos favoráveis e casos possíveis para determinar quem fica em cima ou embaixo. Isso vai ajudar na hora de resolver questão. Então, passar para exemplos, né? Na moeda, qual seria a probabilidade de sair a face cara? Só tem um elemento favorável, só tem uma face cara. E existem dois elementos possíveis, são cara e coroa, os elementos do espaço amostral. Ficaria então com a resposta 1/2, 1 para 2, ou 1 em 2 chances. Qual é a probabilidade de sair maior do que 4 no lançamento de um dado? Esse segundo exemplo é com relação a um dado. Um dado sextavado só tem dois números maior do que 4, é o 5 e o 6. E aí o meu numerador ficaria com 2. Existem 6 casos possíveis no lançamento de um dado. O denominador ficaria com 6. Simplificando por 2, esse número também pode ser expresso como 1/3. 1 para 3. E na retirada, né, de bolas de uma urna, qual é a probabilidade de sair maior do que 10? Numa urna que a gente supôs ter 60 números, tem 50 números maiores que 10, e 60 corresponde ao denominador, ao total de números que tem na urna. Então a probabilidade seria 50 por 60, que pode ser simplificado por 10 ou simplesmente cortar o zero. 5 em 6, ou 5 por 6, 5 sextos. Em um exemplo mais elaborado, eu vou supor que o rapazinho em questão da imagem não consegue ver as bolas que estão dentro da urna, então se torna um experimento aleatório retirar as bolas dessa urna. A gente, como espectador da imagem, percebe que tem 3 bolas na urna, uma verde, uma amarela e uma marrom. O espaço amostral para a retirada de uma única bola dessa situação seria o conjunto que tem esses elementos. Eu vou botar a primeira letra para que não ter que escrever a palavra. V, A e M. Qualquer um desses 3 resultados pode ser pode ser válido na retirada de uma única bola. Mas se considerarmos que agora o nosso espaço amostral é formado pela retirada de 2 bolas sem a reposição, ele tira uma, coloca ali do lado e depois tira outra, e ele considera a ordem que ele tira as bolas. Então os resultados possíveis desse espaço amostral, da retirada de 2 bolas na questão 2, tem 6 elementos. Ele pode tirar a primeira verde e a segunda ou amarelo ou marrom, são os 2 primeiros elementos. Ele pode tirar a primeira amarela e a segunda pode ser ou verde ou marrom, são os 2 elementos no meio. Ou ele pode tirar a primeira marrom e aí a segunda pode ser amarelo ou verde. Então, para a retirada de 2 bolas sem reposição, nessa situação só pode ter 6 resultados possíveis. Na terceira, a palavra chances aparece como um sinônimo da palavra probabilidade. Então, quando se pergunta quais as chances de sair com a retirada de uma bola, de uma única bola, e ela seja da cor marrom, a probabilidade para esse evento, P, essa probabilidade corresponde aos casos favoráveis, só tem uma bola marrom, dividido pelos casos possíveis, que a gente viu lá na letra A, os casos possíveis da retirada de uma única bola são 3. Então, 1/3. Já na quarta questão, pede as chances, que é a mesma cor de probabilidade, de na retirada de 2 bolas. Qual é a probabilidade de que ao menos, pelo menos, tem uma bola da cor marrom? Então a gente viu na segunda questão, o conjunto do espaço amostral é formado por 6 elementos. Então nessa quarta questão, o denominador, o número de baixo é 6. E o numerador, o número de cima? Bom, os casos favoráveis são aqueles que têm pelo menos uma bola marrom. Ou seja, que tenha pelo menos entre as letras um M. E se você olhar o conjunto S da segunda questão, vai ver que tem 4 duplas que tem um M na sua composição. O VM, o AM, o MA e o MV. Então existem 4 casos favoráveis divididos por 6 casos possíveis. Ok?
Também pode ser simplificado por 2 e vai dar 2/3. Para finalizar, um exemplo um pouco mais elaborado, temos aqui o João Teimoso, que pega o celular da irmã dele, hipótese, né? E tenta fuçar, mexer. Só que aí ele descobre que tem uma senha que tem 4 dígitos que vão do 0 ao 9. Pode ser qualquer um dígito do 0 ao 9. Todas as senhas possíveis dessa situação seria essa. A irmã dele poderia ter feito uma senha muito simples, formada só por 0, 0, 0, 0. Ou então 001, 002, 003, reticência, até a última senha possível, que é 9999. Ou seja, do 1 até o 999, 9.999 tem 9.999 senhas possíveis. Só que se você contar com 00, aí você aumenta mais esse número que fica exatamente 10.000. Existem 10.000 senhas possíveis e a questão 2 pede quantos elementos tem o espaço amostral, não quais são eles. Aí em cima você tem eles, e aí na hora de contar você também poderia utilizar o seguinte raciocínio. Na hora de fazer a senha, a irmã do João Teimoso ela tem 10 possibilidades para escolher o primeiro dígito só. São os números do 0 ao 9. E isso se repete para todos os outros. Ela também tem 10 possibilidades para o segundo dígito. Ela pode repetir o primeiro. 10 para o terceiro e 10 possibilidades para o quarto dígito. Para contar as possibilidades no geral, basta multiplicar as possibilidades de cada etapa. Então vamos multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. A gente obtém 10.000, que é um número com 1 na frente e 4 zeros. Sendo assim, a resposta da terceira questão, qual é a probabilidade dele acertar a senha, a gente já sabe que o número que fica embaixo, que são os casos possíveis, é 10.000. E o número que fica em cima? Bom, a senha da irmã do João Teimoso é apenas uma. Então as chances dele acertar são muito baixas. É 1 em 10.000. Você tem ideia, se ele fosse muito rápido e colocasse cada senha em média com 5 segundos e pudesse testar todas as senhas, para passar todas as senhas seria mais de 12 horas. Interessante, né? Ao finalizar esse exemplo, a gente finaliza a aula aqui. Espero que os alunos que não puderam assistir a essa aula vejam como revisão. Depois eu vou deixar esse slide aqui disponível para vocês dar uma lida também. E até a próxima aula.